As boas obras não produzem salvação. Mas a salvação leva-nos a ter um estilo de vida de boas obras. Em vez de gastarmos o nosso tempo a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia para ver princípios, normas, leis, ideias morais, em vez de gastarmos o nosso tempo com isso, vamos estudar a Bíblia e extrair Jesus de toda ela e aplicar isso. Bom mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Temos a cruz onde Jesus declarou: está consumado. O que é que eu faço para receber a salvação, para receber a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que grande diferença. De acordo com os princípios da nova aliança, não é primeiro o homem segundo Deus, é primeiro Deus segundo o homem. Agora não tens que fazer nada, agora não está baseado no teu esforço, agora não está baseado na tua sabedoria, agora não está baseado naquilo que tu podes ou consegues, agora está baseado naquilo que tu crês, que Ele fez e consumou para ti. Uau! Nós estamos livres, nós estamos perdoados. Uau, que maravilha! E agora a nossa resposta, qual é? É o fruto desse perdão na nossa vida. É o resultado desse perdão na nossa vida. Eu fui perdoado, agora eu declaro mesmo nesta manhã, cada pessoa aqui neste lugar é livre para perdoar em nome do Senhor Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uau! Primeiro, Deus nos amou. Segundo, nós damos a resposta. Pois Deus não requer nada de nós sem que primeiramente Ele nos tenha dado. Ok, nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que têm estado no meu coração ultimamente, não há muito tempo, mas ultimamente tenho estado a pensar nisto, sobre os requisitos de nós recebermos a bênção de Deus na nossa vida. Requisitos, ouça bem, requisitos para recebermos a bênção de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos que, de acordo com a velha aliança, havia um determinado tipo de requisitos ou de princípios que eram necessários ser aplicados para que as pessoas recebessem a bênção. Na nova aliança, a ordem muda, sabe? As coisas mudaram. Há também requisitos para recebermos a bênção de Deus, mas eu posso mesmo afirmar, tudo se alterou, todo o princípio se alterou. E muitas vezes acontece, infelizmente, que os cristãos nos dias de hoje vivem como se Jesus não tivesse morrido na cruz. Porque continuam a viver de acordo com os princípios da velha aliança e a aplicar esses princípios nos dias de hoje. Quando na realidade a morte de Jesus na cruz mudou todos os princípios e levou-nos a viver de acordo com uma nova aliança. E nós precisamos de meditar nisto, precisamos de compreender isto, precisamos de saber discernir a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Precisamos de estudar a palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma distinta. Creio que foi há 15 dias atrás, se não estou em erro, creio que foi, em que eu compartilhei com os irmãos a respeito daquilo que Jesus ministrou após a cruz. Ouça bem, aquilo que Jesus ministrou após a cruz a dois discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, e diz-nos a Bíblia que Jesus começou a falar com aqueles discípulos, ouça, tudo aquilo que dizia respeito a Ele próprio. Então, na velha aliança, as pessoas estudavam as Escrituras para aprender princípios, normas, leis, mandamentos, mas agora nós estudamos as Escrituras não para aprender mandamentos, mas para aprender
Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, Ele é o princípio e é o fim da nossa fé. Em vez de gastarmos o nosso tempo, ouça isto com ouvidos de ouvir, por favor, porque isto vai mudar a sua vida. Em vez de gastarmos o nosso tempo a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia para ver princípios, normas, leis, ideias morais, em vez de gastarmos o nosso tempo com isso, vamos estudar a Bíblia e extrair Jesus de toda ela e aplicar isso à nossa vida. Isso vai mudar. Ouça. Isso vai mudar a sua maneira de viver. Nós precisamos saber discernir, de ver então essas diferenças. Se nós não tivermos o cuidado, meus irmãos, nós iremos continuar a ficar presos às leis de uma velha aliança e não desfrutamos das bênçãos da nova aliança. Por isso é que nós precisamos de entender que os evangelhos foram escritos depois da cruz. Diga lá comigo, os evangelhos foram escritos depois da cruz. Mas os evangelhos relatam acontecimentos antes da cruz. Certo? Aquilo que está escrito nos evangelhos faz parte da velha aliança. Então nós precisamos saber isto. Porque como está na nossa Bíblia, na divisão que foi feita, os evangelhos chamamos o Novo Testamento. Chamamos aos evangelhos a nova aliança. Certo? Nós isto é o Novo Testamento. Não, não é não. Os evangelhos faz parte da velha aliança. Jesus viveu, ouça bem, Jesus viveu nesta terra aplicando os princípios da velha aliança. Mas, ao aplicar os princípios da velha aliança, ele também estava a introduzir ou a preparar o caminho para a nova aliança, para que a graça alcançasse as nossas vidas. Amém. Agora estava um amém ali escondido, precisava ter saído cá para fora. Então, Jesus operava de acordo com a velha aliança, mas ele estabelecia já o caminho para uma nova aliança, para nós podermos beneficiar da bênção de Deus de acordo com a nova aliança. Então, nós vemos na velha aliança que Deus falou com Moisés, e nós encontramos isto em Deuteronômio capítulo 28, já vou ler 1 ou 2 versículos, mas em Deuteronômio 28 nós vemos Deus a falar com Moisés, a dar instruções a Moisés para que verdadeiramente a sua bênção, a bênção de Deus viesse até ao povo. Diz-nos lá no Velho Testamento, portanto em Deuteronômio no capítulo 28, Deus a dar instruções e diz assim, e Deus falou a Moisés e disse a Moisés para falar ao povo. O quê? Se atentamente, diga lá comigo, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que Ele diz, ou todos os seus mandamentos, como diz outra tradução, que eu hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém. E se ouvires, diga, e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então este é o princípio. Deus fala com Moisés, Deus dá instrução a Moisés e Deus diz, Moisés, é assim, se obedeceres, tu e todos os outros, se ouvires, tu e todos os outros, se guardares, tu e todos os outros, a bênção virá sobre ti. Isto está em Deuteronômio 28, 1, 2 e 3. Se chegarmos ao versículo 15, diz assim, mas se não guardares, se não obedeceres, se não ouvires, em vez de bênção terás maldição. Então, de acordo com os princípios da velha aliança, a bênção é consequência de algo que o homem faz. Primeiro o homem, depois Deus. Diga lá, primeiro o homem, segundo Deus. Guarde isto no seu coração. A velha aliança funciona de acordo com estes princípios. O homem faz e Deus age em benefício do homem. Primeiro o homem, depois Deus. Diga lá, primeiro o homem,
segundo Deus. Eu não me vou cansar de repetir isto, porque isto é muito importante para nós entendermos os princípios de uma nova aliança. Ou seja, a chave da bênção de Deus na vida do homem estava no homem. Se tu fizeres, se tu guardares, se tu obedeceres, se tu aplicares, então a bênção virá sobre ti. Quantas vezes nós falamos aqui, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Onde é que está a chave? É o nós querermos, é o nós obedecermos e a bênção acompanha isso. Amém? Então, na nova aliança, algo mudou. Os princípios da nova aliança não estão baseados naquilo que nós fazemos para Deus agir. As coisas alteraram-se. O obedecer continua a ser importante, o guardar continua a ser importante, o aplicar a palavra de Deus à vida continua a ser importante, mas a ordem alterou-se. De acordo com os princípios da nova aliança, não é primeiro o homem segundo Deus, é primeiro Deus segundo o homem. Deus faz primeiro e o homem faz a seguir. De acordo com a nova aliança, o resultado da bênção de Deus na nossa vida, nós podemos ver isto em Gálatas no capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O verso 14 é muito importante, diz assim, Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão, diga lá, Ele nos resgatou primeiro. Primeiro, Ele fez alguma coisa. Ele nos resgatou. Segundo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E isto é fantástico. E para que pela fé nós recebamos o Espírito. Tudo se altera. Em vez de a responsabilidade cair se tu fizeres, a responsabilidade caiu naquilo que Ele fez. Mas então não é necessário obedecer. Claro que é necessário obedecer. Claro que nós continuamos a seguir as instruções de Deus, mas sabe, nós não fazemos essas coisas para obter algo. Nós fazemos essas coisas como resultado do fruto daquilo que Ele colocou em nós. E tudo isso é diferente. Não é um esforço humano, é um fruto na nossa vida. Não é uma atividade humana, é uma resposta do coração àquilo que Ele fez por nós. A obediência continua a ser importante. A Bíblia diz o seguinte, em Romanos no capítulo 5, verso 19, está escrito assim, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Cristo, muitos foram feitos justos. Que grande diferença. Que grande diferença. Então a nossa obediência, meus irmãos, não é algo que nós fazemos para obter algo de Deus. A nossa obediência é o resultado da justiça de Deus em nós como fruto da obediência de Cristo Jesus. Ele obedeceu e agora nós beneficiamos. Diga lá, primeiro Jesus, ou primeiro Deus, nós depois. Mais uma vez, primeiro Deus, nós depois. A nossa obediência tem o seu lugar, mas não é o requisito para nós sermos abençoados. Nós fomos abençoados primeiro e por isso nós somos obedientes. Porque Ele obedeceu, Ele fez-nos justos como resultado dessa obediência. E a justiça é um dom de Deus na nossa vida que nos leva a olhar para Ele e a obedecer a Ele como resposta de toda a bênção que Ele já derramou sobre nós. É uma resposta voluntária do nosso coração. É bom nós pensarmos nisto, irmãos. Ouça isto com ouvidos de ouvir.
O estilo de vida do justo não produz justiça. Mas a justiça produz um estilo de vida justo. O estilo de vida de santidade não produz santidade. Mas a santidade produz um estilo de vida santo. Estão a ver a diferença? É bom aplicar isto à nossa vida. As boas obras não produzem salvação. Mas a salvação leva-nos a ter um estilo de vida de boas obras. Então a velha aliança tinha a ordem trocada. Na nova aliança nós temos a ordem certa. Ele veio e Ele nos salvou. E a sua salvação produz em nós um estilo de vida de boas obras. Ele veio e Ele é santo. E a sua santidade produz em nós um estilo de vida de santidade. Amém. Amém. Ele veio e Ele é justo. E a sua justiça produz em nós um estilo de vida de justiça. E podíamos continuar por aí fora. Primeiro Ele, depois nós. Mais uma vez diga comigo. Primeiro Ele, depois nós. Diga com convicção. Primeiro Deus. E Deus capacita-nos a nós de recebermos as promessas, as bênçãos, o seu estilo de vida como resultado daquilo que Ele primeiro fez. O que é que nós havemos de pensar, e tomem nota destes princípios, os requisitos para a salvação. O que é necessário que eu faça para receber a vida eterna? A mesma pergunta. Só que agora esta pergunta foi feita após a cruz. E a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Uau. Bom mestre, para Jesus, bom mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Temos a cruz onde Jesus declarou: está consumado. O que é que eu faço para receber a salvação, para receber a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que grande diferença. Agora não tens que fazer nada, agora não está baseado no teu esforço, agora não está baseado na tua sabedoria, agora não está baseado naquilo que tu podes ou consegues, agora está baseado naquilo que tu crês, que Ele fez e consumou para ti. Uau! Uau! Quantos cristãos há nos dias de hoje que continuam empenhados em fazer de acordo com a velha aliança para receber algo, em vez de crer que Jesus já consumou tudo nas suas vidas? Crer nele, crer nele, crer nele. Ele já consumou a sua salvação. Ele já consumou o seu livramento. Ele já consumou a sua cura. Ele já consumou a sua paz. Ele já consumou a sua tranquilidade. Ele já consumou a sua segurança. Ele já consumou o seu descanso. Creia nele. O que é que eu faço? Crer nele. O perdão. O perdão é um requisito essencial. Ouça isto com ouvidos de ouvir. O perdão é um requisito essencial para nós desfrutarmos da bênção de Deus e da liberdade de Deus na nossa vida. Na velha aliança, Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 6, diz assim: se perdoardes aos homens, se perdoardes, diga lá, primeiro o homem. Se perdoardes aos homens, primeiro o homem, então Deus, segundo, perdoará a vós. Certo? Tu perdoas, Deus perdoa-te. O que é que está escrito? Porém, se não perdoares, Deus não te perdoa. Alô? Alô? Estão a ouvir com ouvidos de ouvirem? Velha aliança estava baseado na atitude do homem. O homem perdoa, uau.
Deus perdoa-me. O homem não perdoa, uau, Deus não perdoa. Complicado. É muito complicado, porque é muito mais fácil nós dizermos para perdoar os outros do que perdoar. Quando somos traídos, quando somos enganados, quando as pessoas mentem a nosso respeito, quando as pessoas nos vigarizam, quando as pessoas se usam de nós, isto é muito complicado. Sabe? É muito complicado. Eu sei que há alguns religiosos que acham que é muito fácil perdoar. Isso é só religião, porque na prática não é assim. Nós sabemos que não é assim. Diga lá, o pastor tem razão. Pelo menos uma vez na vida. Está a ver o ensino? Se tu perdoas, Deus perdoa. Se tu não perdoas, Deus não te perdoa. Este é o ensino da velha aliança. Porém, após a cruz, o perdão continua a ser importante. O perdão continua a ser fundamental para nós recebermos, já disse, a bênção de Deus e para desfrutarmos a liberdade de Deus na nossa vida. Só que as coisas são totalmente diferentes. Agora o princípio é outro. O princípio é novo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. E agora veja, perdoando-vos uns aos outros, a importância do perdão, mas veja como está escrito, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uau! Agora é uma resposta ao perdão. Ele perdoou-nos. E agora está a dizer, conforme tu foste perdoado em Cristo, primeiro, então, ser benigno, ser compassivo e perdoa aos outros também. Efésios 4:32. Perdoa também aos outros, como resultado do perdão que tu já recebeste em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, não interprete mal. O perdão é importante. O perdão é necessário. O perdão é fundamental. Ouça bem, fundamental na nossa vida. Só que agora não é, se tu perdoas, és perdoado. Se não perdoas, não és perdoado. Agora é, tu foste perdoado em Cristo Jesus. Independentemente daquilo que tu fizeste ou fizeres, já foste perdoado. Uau! E agora vem a segunda parte. Agora é primeiro Deus perdoou em Cristo. E a nossa resposta a esse perdão é sermos benignos, sermos compassivos, sermos misericordiosos e perdoar os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim, veja bem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Uau! Uau! Nós estamos livres. Nós estamos perdoados. Uau! Que maravilha! E agora a nossa resposta, qual é? É o fruto desse perdão na nossa vida. É o resultado desse perdão na nossa vida. Eu fui perdoado, agora eu perdoo. Ainda que me custe, ainda que seja complicado na minha própria força e na minha própria natureza, mas o perdão que eu tenho agora não é da minha natureza. O perdão que eu recebi é natureza divina. Então, quando eu perdoo, já não perdoo de acordo com a minha força ou com o meu esforço. Eu perdoo de acordo com a natureza que está em mim. É algo que sai como resultado daquilo que eu recebi primeiro. Fomos perdoados, então nós somos livres para perdoar. Eu declaro mesmo nesta manhã, cada pessoa aqui neste lugar é livre para perdoar em nome do Senhor Jesus. Não fique preso
a essa falta de perdão, que isso traz amargura, traz tristeza, traz abatimento, ouça, traz depressão na sua vida. Fique livre nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Seja liberto. Responda com perdão ao perdão que já recebeu. Estamos a falar do amor de Deus também. Falamos de salvação na velha aliança, falamos do perdão na velha aliança, falamos do amor na velha aliança. Quais são os mandamentos? E Jesus resumiu em 2. Ama ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Em algumas traduções, a força é traduzida por finanças ou riqueza. Ama ao Senhor com toda a tua força, é com todas as tuas finanças ou com toda a tua riqueza. Ama ao Senhor de todo o teu coração. Ama ao Senhor com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E estes mandamentos garantem a vida eterna. Alô? Estamos a falar do amor na velha aliança. E agora a pergunta surge: alguém consiga amar assim? Eu volto a dizer que alguns religiosos pensam que podem. Mas ninguém consegue amar desta maneira. Só Jesus conseguiu amar desta maneira. Amém. Só Jesus conseguiu amar desta maneira. Oh Senhor, eu te amo com todo o meu coração. E o nosso coração anda dividido às vezes. Uma parte está a amar a Deus, outra parte está a amar as outras coisas que dizem respeito a nós. Eu te amo com toda a minha força, com toda a minha riqueza. E Deus diz: é verdade, filho. É assim mesmo que tu me amas. O amor é importante. Mas nós precisamos saber que nós não conseguíamos amar desta maneira. Jesus veio. Jesus amou dessa maneira. Jesus declarou: a resposta do amor está dada. E agora veja o que é que diz. Em 1 de João, no capítulo 4 e versículo 19, o que é que está escrito? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uau! Primeiro, Deus nos amou. Segundo, nós damos a resposta. Amém. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor com que nós amamos a Deus agora não é mais o nosso amor. É o amor que Ele colocou em nós. Alô? Diga lá: a forma como eu amo a Deus é uma resposta ao amor de Deus para comigo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ouça, Deus não requer nada de nós sem que primeiramente Ele nos tenha dado. Deus nunca diz: faz isto ou dá-me aquilo, sem que primeiro Ele não nos tenha dado a capacidade para. Jamais Deus iria fazer uma coisa dessas. Deus requer de nós o fruto, o resultado daquilo que Ele colocou em nós. É isso que Deus pede. É o fruto da nossa vida, é o fruto, é o resultado daquilo que nós já recebemos primeiramente dele. Então Deus está à espera que nós tragamos isso à sua vida. Se Deus não te deu amor, Deus não requer de ti amor. Eu vou repetir. Se Deus não colocou amor na sua vida, então Deus não requer amor da sua vida.
Se Deus não colocou perdão na sua vida e não lhe deu perdão, então Deus também não requer perdão da sua vida. Ele requer de nós a obediência, a resposta e o fruto daquilo que primeiramente Ele colocou em nós. É assim com a fé. Nós falamos tanto da fé, da fé, da fé, e a fé é verdadeiramente essencial para a nossa vida cristã. Mas quando Jesus andava na terra, o que é que Jesus dizia dos discípulos? Homens de pouca fé, homens de pequena fé. Puxa, onde é que está a vossa fé? Onde é que está a vossa confiança? Jesus ficava maravilhado, vamos pôr entre aspas, porque ele olhava para os seus discípulos e não via fé. E ele encorajava-os: vocês olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, mas o vosso Pai as alimenta. Olhem para elas, tirem o exemplo delas. Jesus estava na velha aliança a mostrar como é que eles poderiam começar a adquirir fé após a cruz. E é interessante ver que antes da cruz eles eram homens de pequena fé. Depois da cruz, sempre eram incentivados a desenvolver a fé que estava no seu coração. Amém. Oh, homem de pequeno, até quando eu tenho que vos aturar? Desculpem lá, isto é a versão Paulo Cardoso. Até quando é que eu tenho que vos aturar com essa falta de fé? Vocês ainda não perceberam aquilo que foi feito. Isto foi depois da multiplicação dos pães e quando eles estavam no barco e Jesus disse: o que é que vocês têm aí para comer? E eles começaram a falar entre eles: é porque nós não temos nada entre nós. Mas eles tinham lá um pão no barco. Eles já tinham visto 2 multiplicações de pães. Alô? E agora vocês são mesmo casca grossa. Esta é a versão contemporânea. Não é? Casca grossa. Então vocês têm um pão, vocês não viram o que eu já fiz, não posso fazer o mesmo com esse pão? Só que nenhum deles colocou o pão na mão de Jesus. Eu creio que a terceira multiplicação da velha aliança ficou por executar por falta de fé daqueles homens. Mas agora veja algo tão extraordinário a respeito da fé, porque às vezes quando nós falamos da fé, nós pensamos que a fé é um sentimento, nós pensamos que a fé é algo que toma conta de nós e nós temos ousadia de levar tudo em frente. A fé é muito mais do que isso. Quando está a falar de fé, a Bíblia diz que Jesus é, diga lá, Jesus é, ou seja, a fé é uma pessoa. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Em Gálatas 3:23, diz assim: antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Mas depois que a fé veio, diga lá comigo, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Alô? Então, antes vivíamos debaixo da lei. Antes vivíamos debaixo de um mestre chamado mandamentos. Mas agora a fé veio, e a fé é Jesus. Amém? A fé veio, e agora já não vivemos debaixo deste aio, porque a fé veio, esta fé, que é Jesus, opera na nossa vida, transforma na nossa vida. Ouça, ele exerce influência na nossa vida. Por isso é que a fé não é a nossa fé. A Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Certo? Quem venceu o mundo? Quem venceu o diabo? Quem venceu o inferno? Quem venceu todas as circunstâncias? Então a nossa fé é olharmos para ele. Jesus mostrou-nos isso ainda na velha aliança. Ele vinha andar sobre as águas. Já falei várias vezes sobre isso. Jesus vinha andar sobre as águas. E de repente Pedro olha para ele e diz: olha, se és tu, manda-me ter contigo. Qual seria a resposta que Jesus ia dar àquele homem?
Não, tu estás debaixo da velha aliança, tu não podes fazer isso. Não, mas Jesus já estava ali a implantar algo novo e diferente. E vem. E a Bíblia nos diz que Pedro saltou do barco e olhou para Jesus. O que é que Jesus é? Fé. Olhou para Jesus. Quando desviou o olhar de Jesus, afundou-se. Mas quando olhou para a fé, ele estava firme. Qualquer que seja a situação na sua vida, meu irmão, problema, a dificuldade, a crise emocional, espiritual, física, económica, familiar, ouça, o que quer que seja que esteja a atormentar ou a afligir a sua vida, nesta manhã a resposta é: olhe para Jesus. Olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor, o consumador. Eu sou o princípio e eu sou o fim da fé. Aleluia. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E a fé veio. E a fé toma conta de nós. A fé guarda-nos. A fé protege-nos. A fé cura-nos. A fé liberta-nos. A fé restaura-nos. A fé dá-nos acesso ao Pai. A fé vive em nós. A importância de nós sabermos discernir os requisitos antes da cruz e os requisitos depois da cruz. Todos nós, 2 Coríntios 3,18, já compartilhei isto com os irmãos há um tempo atrás. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Todos nós refletimos a sua fé, a sua glória, a sua paz, a sua segurança. Todos nós refletimos a sua imagem. Porque nós olhamos para Ele e quando olhamos para Ele fazemos o que Ele faz, andamos como Ele anda, pensamos como Ele pensa, falamos o que Ele diz. Amém, 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 vem cá para fora. Porque olhamos para Ele. Mais um exemplo de atitude que as pessoas tinham no Velho Testamento ou na Velha Aliança e a atitude que as pessoas têm depois da cruz na Nova Aliança. Todos nós ensinamos e muito sobre o dar, sobre o colher. Quem não semeia não colhe. Já ouviram falar isso, não é? Na Velha Aliança esse é o princípio. Semeias, colhes. Não semeias, não colhes. Certo? Enquanto a terra durar, há céu e terra, há frio e calor, há noite e dia, e há sementeira e há colheita. Este é um princípio. Se não semeias, não há colheita. Se semeias, tens colheita. Amém? É o princípio da velha aliança. Primeiro nós fazemos, depois vem a colheita. Primeiro nós semeamos, depois nós recolhemos aquilo que semeamos. Certo? Então e agora? Esse não é o princípio. Não andamos sempre a ensinar que quem não semeia não colhe. Claro que nós ensinamos que quem não semeia não colhe. Está escrito que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Está escrito. Não podemos alterar a Escritura. Mas, ouça com ouvidos de ouvir nesta manhã. E deixe que isto caia no seu coração, porque isto vai mudar a sua vida financeira. E eu posso garantir que nunca mais o irmão estará em bancarrota ou necessidade. Quando entender este princípio. Depois da cruz, não é o homem semear para colher. Depois da cruz, Deus dá a semente ao homem para o homem semear. Abra lá a sua Bíblia. Eu quero que o irmão abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9. Depois da cruz, Deus capacita a nossa vida para nós semearmos. Depois da cruz, não é o homem semear primeiro e Deus agir a seguir. Depois da cruz é Deus dar primeiro a semente ao homem e o homem age em resposta àquilo que Deus lhe deu. 2 Coríntios, capítulo 9.
conforme está escrito, versos 9 e 10. Espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, primeiro, aquele que dá, primeiro, semente ao que semeia, segundo, ele dá semente e nós semeamos. Eu tenho aqui a minha oferta hoje. Não vou puxar para fora porque ninguém tem nada que saber o que é que eu dou. Mas eu tenho aqui a minha oferta. Mas eu quero fazer uma ilustração. Lourdes, por favor, traz a minha carteira que tem na mala. É muito importante nós percebermos isto. Quando nós recebemos a semente de Deus, Deus dá-nos a semente para nós semearmos. Portanto, aquele princípio existente na velha aliança é um princípio que continua a ser existente no dia de hoje. Eu tenho aqui uma nota de 50 euros, novinha. Eu vou chamar a irmã Paula para vir aqui, por favor. E com todo o respeito, pode subir, eu vou fazer de Deus agora. E eu, Deus, com todo o respeito, entrego à irmã Paula, que é uma semeadora, semente para ela semear. O que é que eu, Deus, espero? Eu dei a semente para ela semear. Porque se ela não for semeadora, ela não precisa de semente para nada. Alô? Quem não semeia não precisa de semente. E quem não semeia, posso usar uma palavra popular, está tramado. Sabe porquê? Porque o maior inimigo da escassez, o maior inimigo da pobreza, o maior inimigo da falta é semente. Eu não acredito nisso. Por isso é que não acredita e está nessa situação. Porque se acreditasse, mudava de comportamento. Amém. Alô? Aqui não falamos de dinheiro para ter dinheiro. Nós falamos da semente após a cruz. Aquele que dá a semente ao semeador, espera que o semeador semeie. Mas também diz, eu hoje fui ao banco antes de vir aqui, hein? Mais outra notinha. Mas também diz que aquele que dá semente ao semeador para comer, para semear, também dá pão para comer. Então, com uma mão, ela semeia, com a outra mão ela come. Se junta as duas para comer, só vai comer um período de tempo. Alô? Que princípio extraordinário. Irmã, isto era só ilustração, está bem? Até fiquei transpirado agora, hein? A irmã já estava ali a bater palmas. Oh glória, oh glória. Vai lá, presta atenção à mensagem, está bem? Estou a brincar, hein? Que coisa extraordinária nós sabemos que Deus nos dá semente a nós. Primeiro, antes de Ele esperar a nossa resposta, Deus já nos deu a prosperidade financeira e económica. Ele deu-nos semente para sermos fiéis em primícias. Ele deu-nos semente para sermos fiéis nos dízimos. Ele deu-nos semente para sermos fiéis nas ofertas. E muito obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas olha, foi Deus que deu a semente. E quando nós semeamos, veja o que está escrito. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, diga comigo, também multiplicará a vossa sementeira.
Por que é que Ele vai multiplicar a nossa sementeira? Porque quanto mais semearmos, mais colhemos, mais pão temos. Alô? O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Então qual é o plano de Deus para nós? É que tenhamos muito. Mas para nós termos muito, não está a depender de nós. É Deus que nos está a dar muito. Primeiro Ele dá e depois Ele espera a nossa resposta. Seja fiel. Ouça, ponha isso no seu coração. Diga comigo, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Alô? Algumas vezes nós pensamos que nós é que somos bonzinhos em dar. Não, toda a boa dádiva, tudo que é bom, toda a boa dádiva vem do Pai das Luzes. Todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Ele é a origem. Ele primeiro, diga lá, Ele primeiro, nós depois. Isto é o princípio depois da cruz. Depois de nós aplicarmos esses princípios em nós. Em 2 Coríntios 8:9 diz, porque já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Uau. A graça, ouça bem, a graça. Já conheceis, o apóstolo está a dizer, já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, pelo amor que Ele tem a cada um de nós, Ele fez pobre. Como é que Ele se faz pobre se Ele é rico? É dando a riqueza. Isto é mesmo só na universidade que se aprende. É ou não é? Sendo rico, fez pobre, entregou-nos a riqueza a nós. Para quê? Para que pela sua pobreza, pelos dons, pelas dádivas, por aquilo que Ele derramou sobre a nossa vida, para que pela sua pobreza nós ficássemos ricos. Aplicando o quê? Os mesmos princípios. Então, depois da cruz, nós precisamos ter a percepção espiritual. Isto vem com oração, com sensibilidade, com sabedoria. Nós precisamos ter a percepção no nosso espírito, não é na nossa cabeça, é no nosso coração, no nosso espírito, para nós detectarmos o que é semente e o que é o pão. Nunca coma a sua semente. Porque quando come a sua semente, satisfaz a sua necessidade do momento, mas hipotecou o seu futuro. Isto não tem a ver com dinheiro, irmão. Tem a ver com princípio, antes e depois da cruz. Depois da cruz, este é o princípio divino. É muito bom nós entendermos isto. Considerai os corvos que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E agora veja mais, quanto mais valeis vós do que as aves. Então os corvos não têm despensa nem têm celeiro, ou seja, não têm lugar onde guardar. Toda a gente fica preocupada com o poupar. Mas ele está a dizer assim, olha lá para os corvos, olhem lá bem para as aves, eles não têm despensa, eles não têm celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Os irmãos já viram uma ave estressada no dia de pagar o imposto? Está toda estressada, tem que ir pagar o imposto. Já viu? Já viu uma ave angustiada na altura de comer? Não tem comida. Já viu? Não. Porque a ave aprendeu a confiar em Deus, que a alimenta, que a sustenta. E Jesus está a dizer, olhem para as aves e vejam o que Deus faz na vida delas.
E ficam a saber que cada um de vós tem muito mais valor do que as aves. E se Deus sustenta uma ave que tem pouco valor, vamos dizer assim, então Ele não vai sustentar a nós que temos muito valor. No dia em que estiver angustiado, vá para a janela e comece a olhar para as aves. Receba o ensino que as aves têm para vos dar. Depois olhe para Jesus. E saiba que Ele traz o sustento, o alimento, a proteção, o suprimento da sua necessidade. Ele traz grandeza à sua vida. Eu vou concluir. A importância de nós percebermos isto, meus irmãos. E nós entendermos que esta graça, isso bem, esta graça que nós recebemos de Deus faz com que se deem glórias a Ele. Amém? Coloque na mão dele. Devolva à sua mão aquilo que Ele já lhe deu. Não vou estar a falar de novo na multiplicação dos peixes, mas houve um segredo naquele momento. A comida era insuficiente para alimentar a multidão, mas quando puseram a semente na mão de Jesus, Ele multiplicou. Talvez aquilo que o irmão tem neste momento, ouça. Aquilo que o irmão tem neste momento pode ser insuficiente para a sua necessidade. Coloque na mão dele. Ele é hábil em multiplicar. Ele é hábil em que depois da multiplicação ainda haja sobra, medida, recalcada, sacudida e transbordada. Ele é hábil em fazer isso na nossa vida. É na minha vida, é na vossa vida. Ele é hábil. Oh, pastor Paulo, às vezes o pastor fala, parece que nem sabe aquilo que acontece nos dias de hoje. Olha, meus irmãos, eu posso dizer, meus irmãos, parece que vocês não percebem nada daquilo que um pastor passa nos dias de hoje. Querem lamentações? Vamos marcar um encontro. Ao fim de 10 minutos, em vez de ser eu a ajoelhar-me para orar pelos irmãos, os irmãos todos a ajoelhar-se para orar por mim. Querem lamentações? As lamentações fazem parte da vida. O que é que eu faço? Eu nem sei o que fazer. Isto é da velha aliança. Depois da cruz, obrigado, Senhor, porque eu olho para ti. E eu já tenho a consciência no meu homem interior de que tu supres todas as minhas necessidades. Tenho a certeza de que a tua grandeza passa a ser a minha grandeza. E sabe onde é que começa? Aqui na mente. Porque nós começamos a sonhar alto. No dia em que não temos, sonhamos alto. No dia em que há pouco, sonhamos em abundância. Porque essa é a grandeza de Deus na nossa vida. Ponha na mão de Deus. Viva de acordo com aquilo que é estabelecido na nova aliança. Eu quero fazer uma declaração e vou terminar depois a seguir. Diga comigo. Hoje é o dia mais pobre do resto da minha vida. Diga uma vez mais. Hoje. Diga com convicção. Hoje. Diga dia. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? É hoje. É o dia mais pobre do resto da minha vida. Eu desfaço no nome de Jesus. Amarra no entendimento, na mente, na carteira. Eu desfaço isso em nome de Jesus. E eu liberto na vida dos meus irmãos, na minha própria vida, este pensamento divino, esta graça divina. Porque isto é graça, é dom de Deus. O homem, por natureza, é avarento. Mas a cruz libertou o homem da avareza e colocou graça para dar com liberalidade no coração do homem, pois isso é dom de Deus. A ministração deste serviço, 2 Coríntios 9, 12 a 15. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto que esta ministração prova
que sois obedientes. Não é eu sou obediente para colher. Não, eu estou a ministrar, estou a repartir, estou a dar. Porquê? Porque eu sou obediente o quê? Em resposta ao que Ele já derramou sobre a minha vida. Esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. E eles louvarão a Deus. E também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas. Segundo, a nossa resposta faz com que louvem a Deus. Para com eles e para com todos. Verso 14. E orarão com grande afeto por vós, por causa, diga comigo, da excelente graça. Da excelente graça. Da excelente graça que Deus vos deu. Primeiro, Deus nos deu. E veja como o apóstolo termina. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Ele nos deu esse dom. E em resposta nós obedecemos à sua instrução. Na velha aliança, semeia primeiro para colher. Na nova aliança, ou depois da cruz, nós recebemos primeiro e semeamos em resposta ao dom, à graça que Ele colocou na nossa vida. E quando nós semeamos, Ele vai aumentando a nossa sementeira, porque o seu coração é que cada um de nós tenha muito mais abundantemente, além daquilo que pediu, pensou ou imaginou, além daquilo que alguma vez subiu ao seu coração, é muito mais, ouça, muito mais abundantemente de tudo aquilo que já ouviu. E nós já ouvimos coisas extraordinárias, nós já ouvimos como Deus enviou codornizes para alimentar debaixo da velha aliança, para alimentar o seu povo de tal forma que diz a Bíblia que saía carne pelo nariz deles. Primeiro rodízio. Esse foi o primeiro rodízio. Já imaginou? Tanta comida que Deus enviou, dia e noite, Deus abençoou, Deus alimentou aquele povo com maná, algo fresco, algo que vinha de Deus. Ouça, maná é muito mais do que aquele pão que eles comiam. O maná era a presença constante de Deus na vida daquele povo, em que Deus declarava: eu estou presente convosco para suprir as vossas necessidades. Muito mais do que isso. Agora nós estamos na sua mão. Não precisamos de colher maná todos os dias. Nós agora estamos na sua mão. E a sua mão há lugar de riqueza, de abundância, de prosperidade. Olha, a Bíblia diz que todas as coisas estão nas mãos de Deus. As profundezas da terra, todo o ouro, toda a prata, todo o petróleo, todos os diamantes, toda a riqueza que a terra tem, está na mão de Deus. E sabe onde é que Deus nos colocou? Na sua mão. Acham que o Patinhas foi só invenção do homem? Quando ele mergulhava na caixa forte, muito antes do Patinhas, já Deus tinha identificado cada um de nós e nos colocou no lugar da abundância. Então, Ele dá primeiro. Ele dá primeiro. Ele dá primeiro. E a nossa resposta é seguir a sua instrução e recebemos depois. Vamos ficar em pé. Minha oração, meu desejo é que cada um de nós, meus irmãos, nesta manhã, aprenda a descansar na obra completa de Cristo Jesus. Descanse nessa obra. Descanse na obra completa de Cristo. Descanse naquilo que Ele já efetuou. A sua prosperidade, meu irmão, é obra acabada. Eu volto a repetir, a sua prosperidade é obra acabada. O seu suprimento é obra acabada. A sua cura é obra acabada. Ouça, tudo aquilo que o irmão necessita já foi concluído e consumado por Cristo Jesus. Sua cura é obra acabada. A sua alegria é obra acabada. Oh! O seu perdão, a sua salvação é obra acabada. A sua fé é obra acabada. Olhe para Ele, olhe para Ele. Uau! E a fé dele brota de si e garante a vitória na sua vida. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nosso coração nesta manhã se alegra na tua presença. E nos alegramos pela obra consumada no Calvário. Por isso, nesta manhã, nós te exaltamos, Senhor,
Porque ao termos o discernimento que nós vivemos depois da cruz, nós clamamos a Ti por ajuda, Senhor, para que nos ajudes a vivermos de acordo com esses princípios e a não voltarmos aos velhos princípios. De tal forma que nós tenhamos a consciência de que primeiro Tu tens feito as coisas em nosso favor e em resposta nós obedecemos a Tua instrução. Ser exaltado nesta manhã, ser glorificado nesta manhã em nossa vida. Em nossa vida. E de tal forma que nós possamos atrair o Teu reino e implantá-lo nesta terra. Amém. 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 Eu tenho a certeza que se nós aprendermos a viver depois da cruz, nós iremos viver muito acima da média. Porque viver depois da cruz, meus irmãos, é vivermos de acordo com aquilo que Ele já alcançou para nós. Estamos completamente livres. Amém. A bênção de Deus é convosco. A vida, a saúde, a cura, a restauração, a livramento, aquilo que o irmão necessita nesta manhã, Ele já concretizou e Ele derrama sobre si. Amém.